Então é o seguinte, no dia lá da morte, né, trágica, né, do assassinato do candidato à presidência do Equador, lá o Fernando Villavicencio, o Eduardo Bolsonaro não perdeu tempo e decidiu provocar nas redes sociais e de alguma forma montar o seu palanque político ali, né, sobre um cadáver, aproveitando essa situação aqui para fazer provocação barata e que nem faz tanto sentido assim. Eu vou rebater aqui alguns pontos, né? Ele até em si é inacreditável, né? Passou um dia, 2 dias, ele vai e decide repostar isso nas suas redes sociais. Não estava satisfeito com o que eu tinha feito antes, vai lá no dia 13 e compartilha a própria postagem. Vamos aqui então rebater o filho do inelegível e futuro presidiário. Disse ele então lá: democracia esquerdista nas Américas. Aí coloca lá a lista, né? Trump investigado, Bolsonaro inelegível, Maria Corina inelegível, Janine Anhes presa, Cristiana Chamorro presa, Fernando Villavicencio morto. E finaliza dizendo: em comum, nenhum deles é de esquerda. Vamos lá então aqui, um por um, Eduardo Bolsonaro, para mostrar para as pessoas o tamanho da sua cara de pau. Trump investigado, ele disse lá, sim, por vários supostos crimes. Né? E por qual motivo Trump não poderia ser investigado? Se existem várias denúncias, inclusive fora do âmbito político, tem questão envolvendo questões graves, né, pessoais, né, de cunho pessoal lá. O Trump está acima da lei para não ser sequer investigado, Eduardo Bolsonaro. E mais, ele fala democracia esquerdista. Desde quando? Né, nos Estados Unidos tem um esquerdista no poder? Joe Biden esquerdista? Tenha essa paciência. Nos Estados Unidos eu tenho até dúvida se tem esquerda lá ainda. Porque assim, a questão é saber se quem está no poder é a direita que é progressista nos costumes, como temos agora por lá, ou se vai ser uma direita conservadora nos costumes, como era Trump, né, em alguns aspectos beirando o reacionarismo. Mas na economia, né, são poucas ou nenhuma diferença entre os dois, e entre o democrata e republicanos lá. E o Brasil está virando mais ou menos isso. Eu não quero nem entrar em detalhes, já falei outras vezes, me surpreende, por exemplo, ver o Paulo Guedes, o ministro do mito, né, tecendo alguns elogios ao Haddad, ministro do Lula. O Paulo Guedes chegou a dizer que o Haddad é um liberal enrustido. E tem o Dória. Alguém acha que o Dória é de direita, é de esquerda? Né, na cabeça de alguns bolsonaristas, acha que o Dória é comunista. É um negócio realmente louco. Mas o Dória é de direita e estava elogiando também o Haddad. Né, então no Brasil nós temos um sistema financeiro em que entra governo e sai governo. Claro, com algumas diferenças importantes, mas o sistema financeiro está sempre se dando bem aqui, como também está se dando bem nos Estados Unidos, que não tem democracia esquerdista lá. Mas vamos passar por outro nome, Bolsonaro inelegível, isso que eu tenho falado muito no canal, nem vou gastar tanto tempo assim com ele. Né? Sim, está inelegível numa ação do PDT, partido de Ciro Gomes. Por mim, Bolsonaro estaria preso preventivamente, né, nessa questão das joias aí, para não atrapalhar as investigações. Então a tal democracia esquerdista está tendo muita paciência com o mito. Vamos passar para outro nome, a Maria Corina, ex-deputada venezuelana, inelegível, mas aqui eu confesso que não acompanhei de perto o caso dela, e a Venezuela em vários aspectos não deve servir de modelo para nós. Mas né, quem é que queria transformar o Brasil numa espécie de Venezuela é o pai de Eduardo Bolsonaro, o Jair, inclusive com a ideia de aumentar o número de ministros no STF para ter controle sobre o judiciário. E eu não estou entre aqueles que consideram os Estados Unidos mocinho, preocupado com a democracia na Venezuela, não. Né, os Estados Unidos estão preocupados com o petróleo de lá, como em vários outros países, nessa suposta bondade norte-americana. Né, querendo, né, dizer como é que deve ser a democracia desse ou daquele país, quando a própria democracia dos Estados Unidos não está lá essas coisas, mas isso é uma outra questão também. Agora vamos seguir aqui a lista do Eduardo Bolsonaro. Janine Anhes presa. Sim, uma golpista, né, é um negócio surreal que essa mulher fez na Bolívia. Né? E aí ela foi presa, muito bem presa, espero que fique presa por muitos e muitos anos para servir de exemplo para o povo boliviano e também para os outros, né? Arrisca dar um golpe, vai ver o que acontece. Então no caso ela é uma prisão mais que merecida e a polícia, né, quando foi encontrar lá, viu a covarde que é escondida, né, dentro de uma cama, aí levantaram a cama, tá lá a cidadã, né, escondidinha, presa, muito bem presa, não tem nenhuma injustiça no caso dela aqui. Cristiana Chamorro, jornalista, ex-candidata a presidente da Nicarágua,
que Nicarágua também não é um modelo, não esperem de mim uma defesa, passar pano para esse ou aquele país só porque bate de frente com os Estados Unidos. Não, Nicarágua também ali tem os seus gravíssimos problemas. Eu não passo pano para governo autoritário, não interessa se é de esquerda, se é de direita, mas também não conheço tanto o caso dela para opinar, né, com propriedade, mas eu pesquisei e diz que ela foi condenada por crimes como lavagem de dinheiro e apropriação indébita. E aí chegamos no caso do Fernando Villavicencio. Morto, sim, infelizmente. O cara foi brutalmente assassinado, saindo ali, né, estava em campanha para a presidência, parecia em quarto, quinto nas pesquisas. A questão não é essa, podia ser o último. Eu lamento a morte, lamento o ataque, o que aconteceu com ele. E a família Bolsonaro, de alguma forma, tenta fazer palanque em cima disso. Aí o Eduardo Bolsonaro começa o tweet dele lembrando, né, democracia esquerdista. Alguém tem que lembrar esse sujeito que queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que o presidente do Equador é de direita. Então, como é que ele fala democracia esquerdista e cita que o caso do Equador, insisto, uma tragédia lamentável, o Equador é governado por um governo de direita, que não está bem avaliado, tanto é que a candidata de esquerda lá, digamos assim, né, lidera nas pesquisas. O atual presidente é o Guilherme Lasso, da direita. Bate no Google aí, tá lá, Guilherme Lasso é da direita conservadora e se elegeu com a plataforma liberal na economia, tipo o Bolsonaro aqui. E é isso, e é importantíssimo que você compartilhe e divulgue, porque certamente esse tweet, Eduardo, chega em muitas pessoas e aí a gente pede a colaboração para que também vídeos desmascarando a família sejam compartilhados para que as pessoas façam aí, né, avaliação das duas e aí tenham, né, melhores, digamos, condições de avaliar, no caso aqui, qual que é a intenção dele. Na minha opinião, fazer palanque em cima de uma tragédia como essa que aconteceu no Equador. Pessoal, então é isso, fique por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!